Minas Gerais teve aumento de 44% no número de casos de sarampo. Os dados foram divulgados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Nesta semana, foram confirmados 26 casos da doença em Minas desde o início do ano. Na semana passada, eram 18. Só nos últimos 3 meses, foram 22 casos confirmados no estado. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a maior parte dos doentes veio de São Paulo. Em Uberlândia, são 9 casos confirmados. Na semana passada, foram contabilizados 10 casos na cidade. Mas um deles passou a ser contabilizado pelo estado de São Paulo. Você continua acompanhando comigo, né, os dados sobre o sarampo. Sobre os suspeitos, houve um aumento de 56% em 8 dias. Na semana passada, eram 288. No último boletim divulgado, ontem foram notificados 507. Vale lembrar que em Uberlândia, a vacina tríplice viral está disponível na rede pública de saúde. Na UBS, o horário de vacinação é de 7h30 da manhã às 6 da tarde. Já nas UBSFS, as salas de vacina estão abertas de 7h30 às 4h30 da tarde. Nas UAS, das 8 da manhã às 8 da noite. Todos os sábados desse mês de setembro, as UAS, anote, dos bairros Martins, Tibere, Pampulha e Luizotti vão oferecer a vacina das 8 da manhã à 1 da tarde. Proteja-se. A gente está falando de sarampo e agora, a primavera chega segunda-feira. E esse calorão que deve continuar, né? E nessa época, os casos de catapora aumentam. E é sobre esse alerta também que eu vou conversar agora com o Fábio Alves Sobrinho, que é clínico geral. Fábio, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica, eu que agradeço. Você quer participar conosco? 99897.000, Fábio. É justamente agora que os casos aumentam, certo? Por quê? É por causa do calorão? É uma doença típica dessa temperatura tão alta? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Isso. Ontem vocês falaram, né, um pouco sobre o calendário vacinal com a doutora Carol. Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouco mais, então, sobre a catapora, né, que é a varicela. Tem esse aumento do número de casos porque nessa época do ano as pessoas tendem a ficar um pouco mais aglomeradas e isso predispõe, né, facilita a transmissão mesmo do vírus entre as pessoas. E como que ela é transmitida? A varicela tem algumas formas de transmissão que são bem típicas. A principal delas é através quando uma pessoa susceptível, né, que não é imune à doença, ela entra em contato com algumas gotículas respiratórias, secreções respiratórias que são dispersas no ar, entra em contato então com a via aérea daquela pessoa. Ou então, através do contato direto, quando a pessoa entra em contato com aquelas secreções das lesões de um indivíduo que seja com a doença. E tem outra forma também, que é a via vertical, né, de mãe para filho durante a gestação. E, por exemplo, é mais comum nas crianças ou podem vir nos adolescentes? Como é que é a situação da catapora? Certo. A catapora, ela pode acometer basicamente qualquer faixa etária, mas ela é mais comum em crianças, né, de 1 a 10 anos, mas ela pode acometer também adolescentes, adultos, idosos, mas só que isso depende também da susceptibilidade da pessoa à doença, sendo que quanto mais tarde a pessoa tem a doença, ela tem uma predisposição a ter um quadro mais grave. Mais grave, por isso é preciso ficar atento. A gente até separou algumas fotos, né, de como são os sinais da catapora para que você possa estar atento. A gente vê algumas manchinhas vermelhas aí, não é, Fábio? Exatamente. Essas manchas, Mônica, é importante falar que muitas vezes a pessoa ela começa o quadro alguns dias antes. Já começa com sinais prodrômicos, que a gente chama. Às vezes começa com uma febre baixa, né, com uma dor de cabeça, com um mal-estar, e depois de alguns dias elas evoluem com essas lesões típicas. Como é que essas lesões, as características delas? Elas, às vezes, inicialmente, elas começam com máculas, que são manchas, que evoluem para pápulas, que são esses pequenos carocinhos. Essas pápulas, elas se tornam lesões bolhosas, vesiculosas, e, por fim, essas bolhas podem ter um caráter purulento, um conteúdo purulento, que nós chamamos de pústula. Essas pústulas, elas podem se romper e formar as crostas, que são essas casquinhas. Essas casquinhas. E eu já tive catapora, que você acredite ou não, com 17 anos, né? Mais foi velho, ontem. mas... Foi ontem que eu tive catapora. E aí essa coça bastante. Coça esse muito. É um problema também Coça da doença, muito. assim, não é? Esse é um problema porque é uma coisa que nós temos que orientar muito, porque muitas vezes o ato de coçar aquela lesão forma microfissuras na pele e isso pode predispor a alguma infecção bacteriana. Então, ter uma infecção secundária de pele, um impetigma, piodermite, alguma coisa, e ser necessário o uso de antibióticos. Então, diante desses sintomas, o mais correto das mães, né, dos educadores, é justamente encaminhar
para o profissional. Isso, exatamente, para a gente fazer um diagnóstico diferencial. O diagnóstico ele é clínico, nós levamos em consideração alguns fatores epidemiológicos, idade, aí o cartão vacinal da criança, para saber se a pessoa é uma pessoa vacinada, e também pela característica e evolução dessas lesões. Então, é importante a gente falar também que o período de transmissibilidade da varicela, ele vai de 2 dias antes do aparecimento das lesões até que todas essas lesões estejam em crosta. Então, assim, o indivíduo ele só pode voltar a ter um contato, né, escolar, creche, um contato assim, mais íntimo com outras pessoas, até que todas essas lesões já estejam na forma crostosa. E no caso, como é o tratamento? O exame clínico, diagnosticou? A partir daí, como é o tratamento? O tratamento, ele é basicamente clínico, nós falamos, né? Então, assim, tem um tratamento específico, que é com um antiviral, que é o aciclovir, mas ele é reservado para alguns casos que têm mais chance de gravidade. Mas, basicamente, a maioria dos casos é só com sintomáticos. Então, é fazer uso de antitérmicos, fazer uso de antihistamínicos, que são os antialérgicos, né, para evitar mesmo a coceira. E é muito importante, uma coisa que a gente sempre fala, é para manter as lesões sempre limpas, com água e sabão, evitar muitas soluções caseiras, sempre procurar orientação médica para não causar uma infecção secundária. E também, uma coisa assim interessante, é para evitar o uso de AS, Mônica, não pode fazer uso de AS ou medicamentos que tenham AS na composição, porque pode desencadear uma síndrome de Raynaud, que é? A síndrome de Raynaud é quando a pessoa que tem varicela, ela usa o AS e pode ser que ela tenha uma disfunção do sistema nervoso central e também hepática. Então fica esse alerta aí para as mães, né? Sim. Deixa eu trazer uma pergunta para você. A Dorinha, lá do bairro Copacabana. Oi, Dorinha, um beijo para você. Meu filho, mesmo vacinado quando era bebê, teve catapora aos 9 anos. Por que isso aconteceu? Isso é uma pergunta muito frequente. E a vacina, só para assim, fazer um adendo aqui, a vacina ela é feita, ontem foi falado, né? Ela é feita na forma da tetraviral, que protege sarampo, cachumba e rubéola, aos 15 meses de idade. E ela repete a dose aos 4 anos. Esse é o da rede pública. Do particular é um pouco diferente. E o que acontece? Mesmo aqueles indivíduos vacinados, apesar da vacina ter uma cobertura assim, quase que 100%, a pessoa pode ter a varicela. Mas só que nesse caso é um quadro mais brando, um número menor de lesões, um risco menor de gravidade e uma duração menor da doença. Mas pode sim, é raro, mas pode. No caso, é possível prevenir, Fábio? A principal forma de prevenção é através da vacina e também quando um indivíduo que, né, com o quadro clínico, evitar mesmo esses contatos mais próximos, evitar aglomerados, mas é mesmo esses cuidados e a prevenção também com a vacina. Quantos dias mais ou menos a catapora fica? Ela dura mais ou menos por volta de 8 a 10 dias, em pessoas que têm um sistema imunológico bom. Agora, na medida que a pessoa vai ficando adulta, às vezes, ou então tem um imunocomprometimento, que é um sistema imunológico mais baixo, ela pode durar por mais tempo. E aí, no caso, por isso que é importante a gente levar em consideração todas essas dicas que vocês passam pra gente, de ter uma alimentação saudável, de beber água, não é? Justamente para prevenir. Muito bem. Esse é o Fábio Alves Sobrinho, clínico, trazendo pra gente esse alerta sobre a catapora. Vamos ver como é que ficam os casos, né, a partir da semana que vem, com a primavera que vem quente, né, Fábio? Muito. Te agradeço imensamente por ter vindo, explicado e ter feito esse alerta pra gente sobre a catapora. Obrigado. Tá bom? Bom fim de semana para você. Obrigado.